Então, pessoal, vamos ver se a gente faz agora o capítulo 8, não é isso? Nós fizemos até o 7 e até o momento o Cordeiro de Deus já abriu até o sexto selo. Vai abrir o sétimo selo agora. Vamos ver o que acontece. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Já já eu explico isso aqui. Esse meia hora, gente, não é literal. Não é meia hora nossa, não, tá? Isso não é literal. Isso aqui é um tempo simbólico, tá? E viu os 7 anjos, que a gente já entendeu que são cada anjo por um tempo da fase da igreja aqui na terra. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. Eles também estavam onde, gente? Diante de Deus. Quem está diante de Deus? Nós somos 24 anciãos, os 4 animais. Então aqui já está mostrando, ó. E os 7 anjos que estavam diante de Deus, que é a espiritualidade, cada anjo por uma igreja, a espiritualidade da igreja toda, ou seja, cada anjo por um tempo da igreja aqui na terra, né? Já expliquei isso direitinho. Estavam diante de Deus, né? E foram-lhe dadas 7 trombetas. Gente, deixa eu parar aqui e falar dessas trombetas. Tem gente achando que vai se tocar, antes de Jesus Cristo vir, 7 trombetas. E que nós vamos ouvir. Isso não é literal. Essas trombetas, elas não são literais. 6 trombetas já foram tocadas. O que elas significam? A pregação do evangelho. Nós estamos na 7ª trombeta. A 7ª trombeta já está sendo tocada, porque nós já entramos no 7º período e o povo de Deus nunca deixou de pregar o evangelho. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando que Deus vai dar uma pista desse tipo, desse porte, para a gente saber o momento da volta de Cristo. Não vai. Isso aqui é inaudível. A gente não vai ouvir trombeta nenhuma. Isso aí é a pregação do evangelho em alta voz. Quando eu digo alta voz, não precisa ser necessariamente gritando, não é isso que eu estou falando. Mas em alta voz é a igreja determinada, a igreja pregando, entendeu? Esse tipo de coisa. Inclusive, tem uma passagem que Paulo fala, acho que é, se eu não me engano, a respeito do arrebatamento, que ele fala no soar, ele se referindo à vinda de Cristo, à ressurreição. Ele fala no soar da última trombeta, ele está dizendo o que, gente? Quando a última trombeta estiver tocando, é que Jesus Cristo vem. E ela já está tocando. Essa é a última fase da pregação da igreja aqui na terra, tá? Sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento. Então vamos lá, onde é que eu tô? E os 7 anjos que estavam diante de Deus, olha aqui, diante de Deus, são os mesmos 24, esses 7 anjos, são os mesmos 24 anciãos e os mesmos 4 animais dos 4 cantos do mundo. E foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Esse outro anjo aqui significa agora um anjo por todos os tempos. Veja bem. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, ou seja, vai ter muita oração dos justos, preste atenção, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Eu falei para vocês, já mostrei e tá aqui de novo, que toda vez que tem incenso, a fumaça que sobe, né, era o simbolismo desde o tabernáculo das orações. Vamos lá. Pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Quem está diante do trono, gente? O altar de ouro. Quem está diante do trono? Os 24 anciãos, né? Os anjos, os 4 animais e o altar de ouro. É tudo a mesma coisa. Então já encontramos mais uma referência da igreja aqui. Altar de ouro, que está diante do trono. E fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, para explicar essa meia hora.
Essa meia hora, eu já falei que esse tempo é simbólico. E por que disse que fez silêncio? É como se diz assim, Deus deu um tempo para que os ímpios se convertessem. E eles não vão se converter. Porque o livro do Apocalipse está... Já já eu mostro aqui o que eu estou dizendo, tá? O livro do Apocalipse, gente, está tratando de uma guerra entre os que vão se salvar e os que não vão. É uma guerra entre os que vão se salvar, entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Então, assim, mas não é por causa disso que Deus deixou os ímpios sem ouvir a pregação. Então, os justos pregaram com voz de relâmpago, com voz de trovão, com vozes, com voz de trombeta. Voz de muitas águas significa voz de multidão. Então, talvez tem relâmpagos, trovões, isso aí é a pregação do evangelho, que é em alto e bom som. Vamos lá. Que não ficou escondida, né? Quando diz assim é porque a pessoa não ficou sem pregar, ela pregou, a igreja pregou. Por isso que diz isso. Né? E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou. Aqui eu não li ainda não, né? Então eu li até aqui. Então assim, a gente já viu que essa meia hora é um prazo que Deus deu para o povo se converter, porém não se converte. Vamos ver? E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, que é o fogo, a santidade dos santos, e o lançou sobre a terra. Tá, e o que acontece aqui agora? Isso significa isso, ó. O povo aqui pregou para esse não quis. É como se a santidade desse jogada nesse causasse morte. Por quê? Porque ele não quis. Não é porque, como é que se diz? Você não quer, então você, sabe? Não é que o justo quer que o ímpio morra. Muito pelo contrário. Tanto é que ele prega, ele toca a trombeta para ele. Só que quando esse aqui não aceita, esse que vai se perder, é como se a santidade desse, como fogo, fosse jogado na terra aqui. Neles aqui. Porque eles também representam terra. Vamos lá. E aí o que acontece? Vamos lá, ó. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos. Eu botei uma barra aqui porque terremotos é o resultado do que aconteceu, das vozes, dos trovões e dos relâmpagos, que é a pregação para os ímpios. Então, o resultado foi terremotos. Por que terremoto? O Apocalipse, ele fala de catástrofe se referindo ao mundo espiritual, tá? São catástrofes no sentido espiritual. Então, o terremoto, quando tem um terremoto, o que acontece, né? Abala a estrutura de um prédio, de uma casa, seja lá do que for, e aquilo que a gente desaba. Então, ao invés do povo se salvar, eles se perderam, mas se perderam porque eles não quiseram aceitar o evangelho. Porque a igreja pregou com voz de trombeta, com voz de trovão, com voz de relâmpago, de tudo isso. E esses não aceitaram. Então, houve o que para eles? Um terremoto espiritual. Ou então caíram, eles caíram. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo. Agora aqui é o resultado. Isso aqui você pode complementar com terremoto. Aqui o anjo tocou e qual foi a reação deles? Saraiva e fogo misturado com sangue. Quando fala de sangue, está falando de morte. Nesse caso aqui, está falando de morte para o espírito, porque está se referindo à morte dos ímpios que não quiseram ouvir o evangelho, ou seja, o soar, o tocar da trombeta. Vamos lá. E foram lançados na terra e queimou-se a terça parte das árvores. Aqui essa terça parte também, terça parte, isso não é literal, é um número, né, de pessoas que morreram espiritualmente, né? A terça parte das árvores, aqui está se referindo aos ímpios, e toda a erva verde foi queimada. Toda a erva verde ruim, que não dava para proveito nenhum, tá?
E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar, no meio da multidão de todo o povo, uma coisa como um grande monte ardendo com fogo. Isso aqui, esse grande monte aqui, é todos os ímpios que vão se perder junto, porque o povo de Deus, eles é considerado, a igreja, um Monte Sião. Monte Sião, se eu não me engano, está lá em Jerusalém. E então esse Monte Sião ficou representando, assim como Israel espiritual, judeu espiritual, e tem um Monte Sião também que ficou representando a igreja. O que é um monte, gente? Um monte de gente junto. O monte ficou uma figura para isso. E um monte de gente perdida também é um monte, só que aqui é um monte ardendo em fogo. Esse fogo aqui se refere ao pecado. E tornou-se em sangue aqui. Sangue aqui e sangue aqui. Está falando de morte de novo. Tornou-se em sangue até essa parte do mar. Porque todos nós somos mar, todos nós somos rio, todos nós somos águas. Só que aqui está dizendo que até essa parte do mar e até essa parte das árvores, essas árvores aqui podemos dizer que dá ou frutos maus ou não dá frutos, como eu já falei anteriormente, né? Morreu, se tornou em sangue, em morte, até essa parte da multidão. E morreu até essa parte das criaturas que tinham vida no mar. Não está se falando de peixes, de baleias, de nada aí que a água do mar vai se transformar em sangue não, viu? Deus não vai dar esse tipo de pista, de sinal para ninguém. Nem trombeta vai tocar, literalmente. A trombeta é a pregação, a 7ª trombeta já está tocando. Porque a gente já está no 7º período, né? Só falta Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Aqui as naus está se referindo às mercadorias. Lembra que eu falei que você de agora em diante, desde o capítulo 6, que você ia ver falar de negociação, compra e venda e que está se referindo a pecado? Pois perdeu-se a terça parte dos naus. Quando, gente? Quando Jesus Cristo vier. Porque ninguém mais vai negociar pecado na vinda dele. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Agora vem outra situação que cai do céu aqui, ó. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma rocha e caiu sobre a terça parte dos rios. Então, por que? E sobre as fontes das águas. Então, por que as águas, gente, foi contaminada com sangue? A água do mar. Porque essa estrela aqui, que é Satanás, que estrela que caiu do céu? Essa grande estrela. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Olha aqui, ardendo como uma tocha, fala aqui também, né? Ardendo como fogo, que é a mesma coisa, então está se referindo a pecado. E caiu sobre a terça parte dos rios. Repare que tudo é terça. Então, nós somos rios, nós somos fontes de água. Então, só contaminou a terça parte dos rios e das fontes de água. E o nome da estrela era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram espiritualmente das águas, porque se tornaram amargas em pecado. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi-lhe ferida a terça parte do sol. Aqui ele já coloca. Anteriormente a gente viu que o sol, no momento em que estava se referindo a ele só, se tornou em saco de silício e a lua em sangue. Agora aqui o sol e as águas e o mar está se referindo a todos, e agora aqui só pega a terça parte, tá? Naquele momento em que se tornou em saco de silício, foi como se estivesse comparando unicamente eles com o sol e com a lua, tá? Então, vamos lá aqui. Onde é que eu estou, gente? Tá, e o nome da estrela
era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, essas pessoas que ouviram o evangelho, o soar da trombeta, a pregação da igreja, que não aceitarem de jeito nenhum, elas são como sol que se apaga, lua que se apaga, estrela que se apaga, como uma tocha caindo do céu, como é o nome? Com fogo ardente, né? Como fogo, ardendo como fogo, né? Pois é, tudo isso. Não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra ruim, que não produz erva boa, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar, tá? Então, a gente vai para a tabela e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O capítulo 9, quando a gente fizer, eu quero que você preste muita atenção. Porque, assim, pode parecer difícil, mas não é. Quando a gente entende, a gente faz, olha, não era difícil. Eu pensei que era difícil, não era, entendeu? A gente só tem que prestar muita atenção, porque ele é tão importante quanto o capítulo 6. Lembra que eu falei que o capítulo 6, na minha opinião, e o 9 era decisivo para que a gente tivesse facilidade de entender todo o resto? Então, se prepare depois para o 9, tá? Quero que você preste muita... Vou tentar explicar minuciosamente, da melhor maneira possível, tá? Então, vamos para a tabela aqui, gente. Como é que fica a tabela do capítulo 8? Olha só. Apocalipse 8:2. Fala de 7 anjos diante de Deus. Então, quem estava diante de Deus, que a gente já sabe? Os 24 anciãos e os 4 animais, que a gente já entendeu que é toda a multidão, que é a mesma coisa de igreja. Então, 7 anjos diante de Deus. As 7 igrejas que estiveram diante de Deus durante os 7 tempos da fase da terra. Então, você pode anotar aí. Apocalipse 2, 1, 8, 12, 18. Apocalipse 3, 1, 7 e 14. Vamos lá. Apocalipse 8, 2, ainda. 7 trombetas. Voz das igrejas que proclamou a mensagem do evangelho nos 7 tempos da fase da terra. Apocalipse 1, 10, Apocalipse 14, 6 e 7. Vamos lá. Apocalipse 8, 3. Incensário de ouro com muito incenso, orações de todos os santos. Então, o incensário é os santos e o incenso as orações. Então, isso está relacionado a Apocalipse 8, 3 e 4, Apocalipse 5, 8. Vamos lá. Apocalipse 8, 3 de novo. Altar de ouro diante do trono. Todos os salvos são representados pelo ouro. Ou seja, então o altar é o povo também. Apocalipse 21, 18. Vamos lá agora. Apocalipse 8, 5. O terremoto significa pecados dos perdidos, que significa queda. Apocalipse 6, 12, Apocalipse 16, 18, Apocalipse 11, 13. Vamos lá. Apocalipse 8, 8. Grande monte ardendo em fogo, um monte de gente perdida pelo pecado. Este monte será
removido da face do Senhor, removido do seu lugar. Apocalipse 6:14. Vamos lá. Apocalipse 8:8 de novo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu espiritualmente uma grande parte da multidão. Terça parte é simbólico. Apocalipse 8:9. Vamos lá. Agora, Apocalipse 8:10. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Queda de Satanás. A grande estrela agora é Satanás, né? O grande monte é o povo que Satanás, como é que se diz? Seduz. Apocalipse 12:4. Aqui agora, Apocalipse 8:12. Aqui, ó, feridos a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas. Todo ser humano nasceu para brilhar espiritualmente, como o sol, a lua e as estrelas. Porém, parte perdeu o seu brilho, caiu no pecado. E Apocalipse 6:12-13. Gente, eu pulei esse aqui. Não, né? Queda de Satanás, Apocalipse 12:4. Então tá certo. Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Eu acredito que não. As 7 trombetas a gente não vai ouvir. Tem gente esperando essas 7 trombetas serem tocadas. Isso é a pregação do evangelho. Isso é espiritual. A gente não vai ouvir. Deus não vai dar esse tipo de pista para ninguém acerca da volta dele. Deus não vai dar esse tipo de pista, não vai haver pista nenhum, um líder mundial. Horas as pessoas falam que a besta é fulano de tal, daqui a pouco não é fulano de tal, fica parecendo que a gente está tentando adivinhar, né? E não é assim não, é uma guerra espiritual. O que a gente tem que observar é o pecado, como ele está sendo aceito dentro da igreja, porque o livro do Apocalipse foi escrito para alertar a gente, por isso ele foi escrito configura, porque Deus não tem interesse que as pessoas que não têm interesse em levar a sério entendam. Tem uma parte que na Bíblia que Jesus Cristo está falando em parábola, aí os discípulos perguntam a ele depois, por que ele falou em parábolas? Aí ele fala assim, para que ouvindo não entendam e para que vendo não vejam. Ora, se Jesus Cristo veio para pregar o evangelho, como é que ele ia pregar de uma forma que as pessoas não entendessem e não vissem? Ele está falando o quê, gente? Ele está dizendo que ele não tem interesse, que quem não quer, quem ele sabe que não quer, que entenda. Que entenda. Então, assim, e por isso que o livro do Apocalipse foi escrito para os servos dele. Quem é o servo? É todo aquele que está com o coração aberto para entender. Todo aquele que tiver com o coração aberto para entender, vai entender. Agora, todo aquele que tiver com o coração fechado para não entender, ele não vai fazer questão que entenda. É por isso que ele revelou para João como figura. Porque só aqueles que estão mesmo levando a sério, que querem de fato, é que vão entender. Então, assim, por isso que foi dessa forma simbólica. Depois que a gente entende tudo, a gente vê que não é difícil. Não é difícil, a gente apenas não prestou atenção. Porque essa resposta está tudo aqui no livro. Está toda no livro as respostas. Né? A gente que não prestou muita atenção. Então, eu acho que é isso. Depois a gente vai para o capítulo 9. Eu quero que vocês se preparem bem para o capítulo 9, porque ele é bem importante, tá, gente? Ele é tão importante quanto... Aliás, é tudo importante no Apocalipse. Mas o 6, como eu falei para vocês, e o 9, ele merece uma atenção dobrada, porque a partir deles vai ficar muito mais fácil entender todo o resto, tá? Então, é isso aí. Aí depois eu volto com o capítulo 9.